Pessoal, mais um ManzaCast para vocês. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer lojistas, empresários, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Também, quem quiser fazer um podcast, nós temos um estúdio lindo aqui em São José, no Jardim Aquários. A gente aluga o estúdio aqui, tá bom? Agradecer também os patrocinadores, Polo Vale Decor e Obratec Projetos. O nosso canal ManzaCast, ele tem os episódios exibidos no YouTube e no Spotify. Então, 2 episódios por semana, às terças e quintas-feiras, às 8 horas da noite. Beleza? Hoje eu estou aqui, né, com os dois aqui que me fizeram o convite para participar desse projeto fantástico. Primeiramente, gratidão aí ao Nicolas Marcondes César e a nossa presidente Maria Rita Singulano. Tudo bom? Beleza? Tudo ótimo, a gente que agradece. Acredito que é um projeto aí, todo mundo fazendo com muita garra. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso esse projeto juntos. Maravilha. Fala aí, Nicolas. Lúcio, eu que agradeço, né, você ter topado esse desafio com a gente, né? Acho que eu com a Maria Rita aqui, a gente vem tocando uma agenda muito grande dentro da Convap de cada vez mais encontrar espaços para os nossos associados, né? Acho que, enfim, você tá com a gente nessa é um passo importantíssimo para que a gente encontre aí uma forma de cada vez mais contar as histórias da construção civil, contar a história da Convap, das empresas, dos empresários que fazem parte desse mercado e só te agradecer, né, pelo convite. Para a gente é um super prazer estar aqui hoje. Maravilha. Quando eu pensei em fazer eu gosto muito de podcast, né? Assistia bastante podcast. Então, quando pensei em fazer, era justamente para trazer pessoas aqui e as pessoas que assistem terem insights, né? Na área da construção civil, né? Eu vivo isso todo dia. E quando eu estava na casa ali do meu pai, chegava, ele era engenheiro, a gente ficava falando de obra, tal, de construção. Então parece que eu estou aqui na sala do meu pai, aqui batendo um papo sobre esse assunto, né? Faz parte da minha vida e da nossa vida aqui, né? De todos. Beleza. Hoje a gente vai contar aqui. A Maria Rita é a primeira mulher que é presidente da Aconvap, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Exato, E aí, né? Maria A Rita? Convap tem 42 anos de existência, né? Uhum, Com grandes empresários aí na presidência. Então, para uhum, mim é uma honra estar assumindo. E acho que é justamente nós, a gente está assumindo agora, né, e ter aqui no meu lado o Nicolas super jovem, sim. eu acho que é justamente a transformação que foi acontecendo nas empresas, né? Uhum, Como as mulheres e os jovens, né, as segundas gerações foram tendo mais importância dentro das empresas, né, assumindo mais dentro das empresas, natural que a gente chegue a assumir também a entidade, né? Então, sim. eu acho que é essa transformação mesmo que foi acontecendo na construção civil. Mas eu falo sempre que, além de ser a primeira mulher a assumir, nós temos mais outras 3 vice-presidentes, então acredito aí que Sim. as mulheres cada vez mais vão assumindo mesmo esse protagonismo. Eu falo sempre que também é uma missão da nossa gestão aí, preparar os jovens para assumir logo depois. Nós temos grandes entidades aí que chega ao fim que não tem quem vai sucedê-las, porque não prepararam os jovens para assumir. Então, Uhum. eu acho que é uma missão da nossa gestão isso aí, né? E o Nicolas aqui é um exemplo disso. Maravilha. Cara, o Nicolas é muito participativo, né, nas reuniões, ele está sempre à frente ali, tocando e falando a cada abertura de cada palestra, palestras maravilhosas, né, Nicolas? E você tem que todo dia ali ir criando e fazendo a agenda. Conta um pouco desse dia a dia lá na Acovap pra gente. Maravilha. O Lúcio, na verdade, assim, acho que isso até retrocede um pouco, porque a minha família lá na Marcondes César participa da Convap também há muito tempo. São fundadores, né? São Desde a fundadores lá fundação. da Me lembro Convap. que seu pai foi lá um dia numa palestra e contou a história dele. Foi, não, Depois ele vem contar para todo mundo aqui, um é barato. verdade, virá com certeza. Então, assim, eu cresci vendo a Convap, né, indiretamente tendo a Convap dentro de casa, entre aspas, né, então meu pai foi presidente pouco antes de eu nascer, então, assim, eu sempre abri álbuns de família e via as fotos dos eventos e tudo mais, então eu de alguma maneira vivo isso há muito tempo, apesar de participar da Convap mais recentemente, e isso que você comentou, assim, de estar sempre atrás de trazer novidades, acho que é um pouco do que a Maria Rita falou, né, a gente quer dessa nova geração, essa turma mais nova, realmente a gente é
tem esse gás, tem esse ânimo, assim, então, e a gente vê que na Convap tem muita gente nova e muita gente boa, né, Sim. querendo fazer coisa diferente para o mercado, querendo trazer ideia, querendo inovar, né, e eu acho que tem uma mescla muito bacana de um pessoal com muita experiência, né, desde os fundadores da Convap até hoje lá Sim. dentro, até essa nova geração. Então, acho que poder trabalhar um pouco essa mescla é o que faz com que a gente consiga trazer ideias e cada vez mais ter o suporte deles para implementar e ter a força de vontade da turma mais nova para poder colocar o barco para se mover aí, né? Eu quando entrei na Convap, né, não sabia ali como funcionava, tal, como era, né, a Convap. E fiquei bem surpreso, né, e tenho muita gratidão pela Convap. Por quê? Você chega lá e tem grandes empresários, né? O seu pai foi lá, deu uma palestra, falou da história dele, muito bacana. O Zé Renato também já fez isso, né? O pessoal também da Vituso, né? Foi lá também, um barato, muito bom mesmo. Teve a palestra do Lorenzo também, Armando né? Que Lorenzo, foi, professor. muito legal. Você levou ele lá, fiquei né? Eu fiquei bobo de ver a qualidade das pessoas ali, dos empresários, né? E você vê que com isso, ah, pela riqueza de criatividade das pessoas, de ser grandes empresários, como eles chegaram até onde estão hoje, né? Muito bacana. E para os novos também, aprender com essas pessoas, né, mais antigas, mais experientes. Ali a pessoa pode ter grandes insights, né? E, poxa, nossa, acho que por aqui é um caminho bacana, né? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco aberta aí para os dois. Como é que estamos aí na gestão 23 lá da Convap? Eu vejo que no grupo, meu Deus do céu, milhões de compromissos ali. Na realidade, assim, eu participo da Convap, como integrante, como associada há uns 12 anos, mas eu sempre participei como secretária há muitos anos, como era, Sim. né, a relação com a Convap, sempre participei. E então, assim, eu acho que a Convap, ela é sempre uma continuação de trabalho, né? Nós já Uhum. vínhamos com trabalho, eu já era vice, o Nicolas já cuidava dessa parte como diretor, então a gente vai continuar esse trabalho. Eu acho que cada presidente que assume qualquer entidade, você dá um pouco a sua cara, né? Enquanto você está Sim. lá. Eu tenho uma cara, eu tenho uma questão mais política, eu sou mais politizada, né? Assim, nesse Uhum. sentido. Então, eu acho que nós vamos dar um pouco mais dessa cara. Eu tenho uma outra condição hoje, pessoal, né? Meus filhos já viraram adultos, então eu tenho mais tempo. Então, eu acho que a gente quer desenvolver um pouco mais uma relação com as outras entidades, Sim. né? Eu acho que isso, eu tenho um pouco de tempo e eu gosto disso, né? E o resto do trabalho, na realidade, as pessoas sempre me perguntam qual que é a função da Convap, né? Uhum. Um monte de empresa se junta para defender seus próprios interesses, Sim. né? É isso a função de qualquer entidade, Uhum. né? Mas aí você tem uma questão de qual que é a função da Convap no sentido de que todos os empresários que estão ali são empresários de São José ou do Vale do Paraíba, né? Aham. Mas que tem uma história aqui, que ajudaram a construir São José, Construir a cidade, né? construir a cidade e, assim, que tem um compromisso com a cidade, né? Sim. Todo empresário que se preze, eu acho que é muito legal os novos aprendendo isso com os mais velhos, é isso. Você não pensa só hoje. Sim. Se a cidade se deteriorar, a minha empresa deteriora junto com ela. E se Com eu certeza. ajudar a construir uma São José melhor, a minha Aham. empresa é melhor. Então, o que eu gosto na Convap é que eu vejo exatamente isso. A gente briga, sim, pelas construtoras, mas nunca contra a cidade. Então, a gente está sempre trabalhando pelas construtoras e para uma São José melhor. E eu acho que é esse o nosso trabalho. Uhum. Nós estamos também num momento bastante ímpar de São José, né? Porque a gente tem um vice-governador que é daqui, Maravilha, né? e a gente tem uma proximidade grande com ele, com o poder Governo estadual, né? público, com o governo estadual. E é lógico que isso vai acontecer na nossa entidade também, né? A gente vai expandir um pouco a entidade. Mas isso na realidade, consequência do trabalho de que todo mundo fez Sim. para que hoje a entidade tivesse a credibilidade que ela tem e Sim. pudesse conseguir desenvolver esse trabalho. Então, Uhum. é um trabalho, você viu lá na nossa posse, então, assim, a gente está trazendo os novos e nunca esquecendo de homenagear os mais antigos, porque é a história que eles construíram.
Maravilha. Esses empresários são tão importantes que eles fazem muita diferença no PIB da cidade. Com certeza são grandes empreendimentos com muitos funcionários, né? Muitos engenheiros. Cara, é uma cadeia envolvida ali de pessoas e materiais que, cara, movimenta muito dinheiro aqui na nossa cidade. A importância é gigantesca, né? E, cara, falando dos compromissos, né? Vocês tiveram na Sabesp, no, no Agência Palácio dos ambiental, os Bandeirantes, bandeirantes. né? Então, com o vice-governador. Nossa, 1000 compromissos. Conta um pouco aí dessa agenda maluca aí da Convap. Na verdade, a gente sempre teve uma agenda assim, nos últimos anos aí, com o Fabiano, Zé Renato, presidente. Olha, só para você ter noção, eu e a engenheira Fabiana, que somos, que trabalhamos mais a lei de zoneamento, mas o Zé Renato estuda muito também, para fazer o plano diretor e a lei de zoneamento, nós participamos de 102 reuniões. Algumas Nossa. delas começavam às 2 da tarde, terminavam às 6, 7 horas da noite. Uhum. Então, Com assim, a prefeitura? com a prefeitura. As audiências públicas e todas Uhum. as reuniões. Então, assim, é uma construção mesmo que a gente constrói, junto com o poder público, cada um defendendo seus interesses, todos os outros setores, lá não é só a gente. Então, acaba que aí é aí que vem a credibilidade da empresa. E esses compromissos todos, eu acho que é justamente o que a gente precisa, por exemplo, para defender os nossos associados. Por que nós vamos na Sabesp? Atrasa, não está a velocidade de aprovação, não está como a gente Sim. precisa. A gente tem um superintendente que é o Sérgio, que é extremamente aberto, extremamente capaz. Então, a gente junta E a entidade tem poder para chegar lá e e sentar com a levar presidente todos, e sabe? levar todas as dificuldades que estão acontecendo aqui na região, né? Eu acho que se a gente é aberto, se a gente trabalha, se a gente é parceiro, se a gente joga limpo, então, tanto que Sim. você vê, a gente vai, a gente publica, a gente mostra, porque é um Uhum. trabalho aberto, defender os interesses dos nossos associados não tem nada de errado, né? Claro. Desde que isso não vá contra os interesses da cidade, que a gente também defende o tempo inteiro. Dentro disso que você falou, Lúcio, assim, da agenda para 2020, para esse próximo biênio, acho que posso falar aqui rapidinho das pastas que eu estou envolvido. A Maria Rita, acho que ela é uma figura institucional nossa lá na Convap, né? Sim. Porque tudo isso que você falou, ela participa muito ativamente. Aham. Eu estou especificamente dentro Mesmo da antes da vice. presidência, toda reunião ela estava Sempre, lá. sempre. Eu sempre. E eu aqui, né, tive a honra de ser convidado pela Maria Rita nesse biênio para assumir a vice-presidência de incorporação. Eu entendo que é uma cadeira também institucional ali de pleitear essas demandas nossos associados, nossas empresas, olhando, como a Maria Rita bem falou, sempre o bem da cidade. Então, a gente tem, por exemplo, plano diretor de Jacareí acontecendo nesse exato momento. A Sim. gente participou de discussões na agência ambiental para tentar destravar algumas questões lá dentro que a gente entende são benéficas para a construção civil. A felicidade de a gente ter o vice-governador feliz, tivemos lá semana passada. Então, assim, Uhum. tentando fazer esse trabalho mais político, institucional, legislativo, para dentro da Um Convap. pouquinho de cada coisa ali, né? Acho que tem muita coisa acontecendo. A Maria Rita, como falou, o próprio Zé Renato, o Fabiano, tem uma bagagem muito ampla em lei de zoneamento, plano diretor. E acho que nessa cadeira de incorporação eu estou aqui um pouquinho também para aprender com eles o caminho das pedras, né? E, Maravilha. obviamente, representar e participar em nome do associado. Uhum. Dentro da minha outra diretoria, que é de comunicação, aí acho que o próprio Convapcast aqui já é uma Já é uma ideia iniciativa. que É você falou, realidade, é. cara, A gente vamos fazer vem. um Mas eu já tô, podcast para a mas eu gente já tô trazer dizendo, os assuntos mas eu aí. tô dizendo para ele que para ele parar de ter ideias, porque Dá são muito muitas trabalho, ideias. né? Não, é que são muitas É muita ideias, coisa. entendeu? Mas assim, Maravilha. Lúcio, eu digo porque para essa diretoria de comunicação, Uhum. o convite foi feito pelo Zé Renato na última gestão. Eu estou nessa Sim. cadeira há mais ou menos um ano. E eu digo, né, desde o início que, para mim, o grande viés dessa posição, pelo menos para esse próximo biênio, é encontrar maneiras de dar visibilidade para o associado. É Maravilha. puramente isso. E aí, como Uhum. a gente faz, os canais são diversos, assim, né? Falando Uhum. de marketing especificamente, a gente tem todas as mídias digitais, a gente tem mídias offline, temos palestras, como a Convap sabe fazer muito Sim. bem. Então, a gente tem bastante coisa no radar, a própria Convapcast que eu falei. A gente criou no ano passado já a newsletter da Convap, que é Uhum. uma publicação mensal, que hoje, felizmente, tem uma aceitação bem bacana por parte dos nossos associados. Inclusive, acho que é importante falar aqui, porque às vezes pode ter Sim. associado que está vendo a gente no Convapcast e ainda não teve, talvez, contato com a news ou não sabe o que pode fazer dentro da news, mas dentro da news
A gente tem A news entrevista. é publicado em algum site? Ela fica todo mês, a gente publica todo mês. Ah, Primeiramente, a gente manda por e-mail para todo o mailing da Convap. Então, quando eu sei. falo mailing, são todas as pessoas que de alguma maneira já se cadastraram no site da Convap ou são associados patrocinadores, né? Então, todo mundo que faz parte do Bacana. ecossistema da Convap, todo mundo recebe isso por e-mail. Uma semana depois, a gente envia pelo WhatsApp para também ajudar a pulverizar essa newsletter e depois a gente deixa disponível no nosso site. Então ela vai estar Beleza. sempre lá, você sempre consegue no site puxar a news do mês anterior. E Uhum. dentro dessa news, como eu falava, a gente tem entrevista, a gente tem o nosso blog, a gente tem dicas de negócios, que são Os assim, lançamentos. temos os Os índices, né? lançamentos, índices econômicos, então variação do IGPM, variação do IPCA, variação do INCC. Então assim, ele também tem esse viés informativo, e como a Maria também falou, os lançamentos, né? Porque eu escutava às vezes, pô, mas como é que eu faço para divulgar? Como é que as pessoas... Porque na verdade, a Convap dentro, né, os associados, é um ecossistema de serviços e de produtos, né? Você tem as incorporadoras, Exato. tem as consultoras, tem os projetistas, tem, enfim, né, cada um atua no seu ramo. E Uhum. como é que a gente Tem conecta os toda essa turma? patrocinadores, que são Também. fornecedores também, Que né? são A fornecedores própria Convap também tem um grupo de materiais ali e e que tal. passam por um crivo de seleção enorme, né? Então, Aham. assim, acho que é legal depois até a gente falar disso, mas, assim, quem tá na Convap, a ideia é que a Convap também sirva como um selo de qualidade, né? Para quem tá lá Sim. dentro. Então, dentro dessa parte de comunicação, basicamente é tentar fazer essa ponte para que as empresas e os empresários se conheçam e que no final do dia a gente consiga também gerar negócio, não só Com dentro certeza. da Convap, mas também da Convap para fora. Então, você tem ali alguma pessoa física, vamos chamar assim, que não necessariamente está no ramo da construção, mas que acaba caindo no Instagram da Convap, acaba tendo contato com algum material nosso, algum evento, que pode eventualmente vir a consumir um produto, vir a contratar um serviço, conhecer um arquiteto, conhecer uma incorporadora, Sim. um projetista, enfim, e assim vai. Então, acho que é um pouco de criar maneiras de dar essa exposição. Acho que é nisso que a gente vai trabalhar nesse biênio especificamente, né? Então, o nosso maior projeto para esse ano, na realidade, é a Construvale, né? Nosso maior problema Que é a hoje é feira? a feira. Então, Maravilha. retomar depois de 12 anos aí. Então, lá o Paulo Cunha, que organizou as outras, que está à frente, nos ajudando a organizar. Nosso grande problema hoje é que nós não temos um local em São José dos Campos. Nós não achamos um local para fazer a feira. Nós tínhamos alguns que não existem mais. Nesse momento, o Paulo está prospectando um local, Uhum. mas a gente quer fazer uma feira, assim, maior do que as outras que já foram, e Sim. fazer uma grande feira. É só a gente encontrar o local que nós vamos realmente retomar a Construvale. Beleza, acho que podemos procurar aí o prefeito, né, alguém da cidade que possa apoiar essa iniciativa aí também, trazer negócios, também buscar patrocinador, imobiliária, ou as pessoas ligadas aí à área, né, para poder viabilizar isso, né? Isso não, e nós já arranjamos, na realidade. O prefeito, com certeza, foi o primeiro que abraçou a ideia. Nós já temos vários patrocinadores, todo mundo que a gente procurou. Nosso grande problema hoje mesmo é um local que a gente. Na São José hoje não tem um local, né? Uhum. Então a gente espera aí arranjar um local aí, mas assim, nós precisamos ter em São José um local para esse tipo de coisa que nós não temos mais. Beleza, show de bola. Vamos, dessas visitas que você tem feito aí, governo, do estado, tal, tudo, você já vocês fazem a pauta de todas as reivindicações aí dos construtores? Como é que funciona isso? Como que você constrói esse emaranhado aí de assuntos a tratar com cada setor, com cada... Depende da reunião, né? Ah, Por exemplo, nós fizemos uma reunião com o secretário de Habitação do Estado, em que fomos eu e José Renato, uhum, que a gente foi tratar especificamente dos problemas que a gente tem de aprovação dos empreendimentos no Grapoap. sim, Né? Sejam os empreendimentos prédios, sejam loteamentos, nós temos hoje um grande problema, e justamente com a Secretaria da Habitação. Então, nós fomos falar com o secretário Marcelo, que é o secretário da Habitação do Estado, fomos extremamente bem recebidos. Então, nós levamos essa pauta. uhum, Com o vice-governador, a pauta já era, na realidade, assim, nós fomos visitá-lo, e nós fomos a diretoria sim, inteira, tinham 15 vice-presidentes, visitá-lo e dizer para ele do orgulho que a gente tem de, sabe, né, de tê-lo como maravilha. vice-governador, e aí ele nos falou durante lá 2 horas de todos os projetos que o governo pretende fazer, né? Spoiler. Então, assim, Spoiler. Muito spoiler, bom. coisa assim que ele falou assim, não conte para o antes, que eu não contei para ele ainda, entendeu? Sim, Então, assim, foi muito legal e, assim,
Então, assim, cada visita ela tem uma função, né? Uhum. Depois disso, nós fomos almoçar no Seconce. O Seconce é uma entidade da construção civil, ela é ligada ao Sinduscon, mas ela faz a parte social, sabe? Uhum. Ela atende tanto a questão médica, ela atende às empresas, aos funcionários das empresas. Quando a conta ela virou uma organização social enorme, assim. Acho que ela tem hoje 112 hospitais que ela que gerencia. Então, nós somos convidada a diretoria inteira para almoçar lá, convite do engenheiro Sérgio Porto e do José Antônio, da Marcondes César, que são um é vice-presidente, o outro é tesoureiro hoje, e fomos convidados a almoçar, então aí já era uma visita institucional. Então, cada dia uma coisa, Aham. depende de cada visita, é uma maneira que a gente faz a pauta. Sim. É porque são muitas pautas, né? Muitas construtoras também, então eu imagino assim a dificuldade de juntar tudo isso, né? Para isso a Convap está ali para unir todas as cabeças, todas as empresas, todas as ideias, né? E levar à frente esses assuntos. Me lembro também que assisti o prefeito Anderson Farias foi lá na Convap também, ele falou muito bem, falou de diversos projetos aí da cidade, né? E ele está sempre lá, né? Sim, dia 29 nós temos uma plenária específica com ele, em que ele Uhum. vai detalhar os investimentos que terão em São José nesse Uhum. biênio. Então, a gente está com uma expectativa muito grande aí, que a gente sabe que é um montante de investimento muito grande, e a gente está com uma grande expectativa para a nossa plenária do dia 29. Maravilha. Bastante obra para todo mundo aí. Isso. Essas obras elas são públicas ou ah, depende do setor, né? Porque muitas empresas ali elas constroem empreendimentos para venda, né? Tem algumas empresas Perfeito. que fazem empreendimentos para municipal, estadual. Nós temos poucas empresas que fazem obra pública na Convap. Sim. E aí, isso é um dos pontos que a gente vai discutir com o governo agora, até a convite Aham. do próprio governo. As nossas empresas acabam não ganhando as concorrências, porque hoje. Como mudou agora, inclusive, a lei de licitações, nós vamos fazer todo um Sim. treinamento em cima da nova lei de licitações, mas o que acontece? Como os contratos só são em cima de preços, as nossas Exato. empresas acabam perdendo. Aí vem outra empresa de fora com um preço muito menor e larga a obra Que na ninguém metade. conhece, E né? larga a obra na metade, como houveram várias obras assim em São José. Uhum. Então, nós queremos discutir com o poder público e o próprio prefeito já se propôs a isso. Uma maneira das nossas empresas participarem e das nossas obras em São José dos Campos, para o bem da cidade mesmo, serem que as empresas de São José consigam ganhar essas obras dentro das condições normais de participação Uhum. e ver qual é o ponto que essas empresas baixam tanto o preço, conseguem ganhar, mas depois não conseguem terminar a obra. Então, nós Sim. vamos começar uma discussão com o poder público em relação a isso. Sim. Eu vejo também que tem um movimento ali, sempre tem esse movimento, né, da lei de zoneamento, do lance da outorga, tal, tudo, que os empreendedores estão sempre ali discutindo com a prefeitura, né, para ver se consegue abrir ali ou melhorar a situação para o empreendedor na cidade. Lúcio, isso é uma coisa assim, isso é uma questão que está em pauta hoje, né? É uma agenda importante nossa, a questão da outorga onerosa, porque, para quem não sabe, a outorga onerosa de São José dos Campos foi aprovada em 2018, e a partir daí todo o projeto protocolado tem a incidência da Uhum. outorga. Aqueles que foram protocolados ainda até outubro de 21 ficaram no que a gente chamou de período de transição, então ficaram fora da outorga, mas os projetos protocolados hoje em São José incidem a outorga onerosa. A questão é que a gente teve trazendo até alguns dados aqui, desde o início da implementação da outorga até hoje, 77% de aumento no custo da outorga. A gente está falando do intervalo aí Nossa, de quase que dobrou, então. nem 5 anos, né? São 4 anos e pouquinho, e a outorga já quase que dobrou. Então, Tá. assim, e a gente entende que isso Aham. erroneamente, assim, claramente o preço dos imóveis em São José, isso não Não refletiu na dobraram, ponta, né? né? A gente não está repassando esse Não custo, consegue repassar. não repassa isso para o cliente, assim. Sim. E a gente entende do nosso lado que isso
é prejudicial para o próprio mercado de São José, porque Com não é que está certeza. ficando só mais caro para a incorporadora, porque no final do dia isso acaba, como todo custo, né, acaba indo para a ponta final, acaba indo para o Aham. custo do apartamento, Que às né? vezes também uma construtora pode começar a sair da cidade e fazer na E a gente, periférica, né? o Jacareí grande e outras problema que a cidades gente próximas aqui. vê, além Ah, disso, Lúcio, só uma coisa. claro, Vamos dar uma explicada sobre o que é uma outorga não onerosa. Ok. perfeito. Então, Porque a gente Eu vou falando deixar aqui com a tal tudo, especialista e aí Maria o Rita aqui. pessoal vamos lá. pode ficar essa dúvida na cabeça. Que Perfeito. será isso? Vamos do Então, começo. você tem um terreno. Você tem um terreno que tem 1.000 metros quadrados, Certo. ok? Anteriormente à outorga onerosa, cada região da cidade tem um coeficiente de aproveitamento, tá? Sim, Onde o município quer que você adense mais, o coeficiente é maior, onde ele quer que adense menos, o coeficiente é menor. As nossas leis hoje, elas ficaram muito boas no sentido de que, onde já tem infraestrutura, que são as regiões mais centrais, você tem esses coeficientes maiores para você adensar mais, e na periferia você tem eles menores, porque é para você adensar menos. Isso porque, se você começa a construir na periferia, o município ele tem que levar a infraestrutura para lá. Ele tem que levar a Certo. escola, a saúde, tem que levar tudo. E aí, municípios, e tem aí vários estudos que quanto mais o município se espalha, mais ele é caro para administrar, tornando, às vezes, ficar inviável administrar. Sim. Então, a nossa lei acertou nisso. Mas aí, lá vindo lá do Estatuto da Cidade, que já punha a outorga onerosa em pauta, a maioria dos municípios adotou a outorga onerosa. Então, é assim, você pode construir no seu terreno com um coeficiente até 1,3. Então, se eu tenho 1.000 metros, eu posso construir até 1.300 metros sem que eu não pago. Daí para Certo. cima, eu começo a pagar a outorga onerosa, Uhum. ok? Ela varia de acordo com a região, tá? Ela varia de acordo com a região, então terrenos mais caros pagam mais, terrenos mais baratos pagam mais. E além disso, existem empreendimentos que o município quer que construa. Então, é a fachada ativa, que é com você, é o misto, que você põe comércio embaixo, a residência em Sim. cima, e você deixa o comércio aberto, que as pessoas possam entrar, conviver. Aí a outorga diminui um pouco. Por Uhum. quê? Porque é isso que toda cidade Aí quer. você faz um serviço ali embaixo, né? Isso, um serviço, e as pessoas podem entrar, sair. Você tem as pessoas caminham mais abertamente pela cidade, a cidade Entendi. vão tirando os muros da cidade. Isso é uma Uhum. cidade moderna. E a nossa lei ficou muito moderna. Para grandes empreendimentos, todo mundo tem que pagar, né? Que senão o cara Sim, faz um sim, predinho pequeno num terreno caríssimo. Então isso, ele não faz pega aquele sentido. prédio e isso, faz o máximo de isso. Mas unidades, né? De pavimentos como o Nicolas possíveis. falou, a outorga onerosa subiu, ela aumentou 77% daí, então. Mas o ano passado teve um problema grave, porque Sim. na realidade a outorga onerosa era diretamente proporcional ao valor venal do terreno. E aí, o ano passado, nós tivemos uma revisão da planta genérica de valores, que é o que determina o valor venal do terreno, Uhum. e ela subiu de uma única vez entre 40% e 45%. Como ela é diretamente proporcional, de uma única vez, a outorga onerosa subiu de 40% a 45%. E aí começa a ser inviável. Sim. Começa a ser inviável. E aí nós discutimos um ano com o governo, né, pedindo um desconto da outorga onerosa nesses anos aí, até 2024, porque 2025 novamente se mexe na planta genérica de valores, Sim. e que é essa lei que está para votar na Câmara, então, que na realidade é assim, pegar a outorga de hoje e fazer ela voltar ao início do ano que vem, não é do ano passado, desculpe, não é nenhum desconto, é apenas porque Voltar um um valor valor real, né? real. Um Exato. valor Isso. que Porque o tenha. que o governo fez? Ele pegou a planta genérica de valores e ela que determina o IPTU. Para que o IPTU não subisse 40%, ele colocou lá no seu carnê, se você olhar, tem um fator para diminuir o IPTU. Então, o Sim. IPTU subiu de acordo com a inflação. Uhum. E aí, a outorga onerosa subiu muito mais. Então, o que a gente está pedindo é só para que volte aos valores normais, que já não é baixo. Que Sim. já não é baixo. Porque isso acaba inviabilizando, né, muitos empreendimentos aí, deixando de empreender na cidade, ter empregos, dinheiro, um monte de coisas aí que pode Uhum. trazer malefícios para a cidade, né? Então, Tem, é tem duas importante. questões.
ô Lúcio, que a gente levanta com relação ao outorga, assim, não só a questão do valor, mas a E gente também o entende. capital fugir daqui, né? A O pessoa capital investir fugir em outro daqui, daqui a lugar. pouco o incorporador até pela inviabilidade de atuar em São José dos Campos acabar indo para outras cidades aqui da região, mas também duas questões, assim, a gente entende que o fato da gente pagar a outorga onerosa, a gente usa o termo, né, no pé, então assim, a gente paga a outorga antes sequer de ter eventualmente Vendido. vendido unidade. Então assim, a gente está pagando um valor alto sem nem saber se aquele empreendimento vai dar certo. Então assim, eu já estou colocando um dinheiro na frente, caro, que eu não sei se depois vai me dar nenhum fruto. E além do que, tudo bem, para as incorporadoras maiores, tá, a gente acaba engolindo e vamos seguir a vida, e vamos lançar os nossos projetos, de alguma maneira fazer a equação fechar. Mas você imagina para o pequeno incorporador, o cara que está Sim, começando uma construtora, uma incorporadora agora, ter que arcar com um pagar no valor pé tão aí, como alto, você falou, né, no sem início. ter ainda um histórico, sem ter ainda um nome, sem ter a certeza, assim, um know-how de falar, poxa, tenho certeza que esse meu empreendimento vai virar. Sim. Certeza ninguém tem, assim, a gente está no Brasil, a gente tem um jargãozinho que eu escuto às vezes que assim, no Brasil até o passado é incerto, né? E, Nossa, e é verdade. nem se Então, poxa, fala, né? quem Essa dirá mudança de quem governo dirá aí, o então. futuro, né? Então, assim, cria-se uma insegurança muito grande, Aham. né? Então, o nosso receio é Você esse imagina que também. as consultoras pequenas, e hoje a Convap tem muitas consultoras pequenas, né? Sim. Pessoal que está começando. Você imagina que, no geral, essas empresas elas fazem um acordo com o terreneiro. Elas nem compram o terreno, porque elas não têm Sim. dinheiro para comprar. Então, aí elas investem nos Incorpora, né? projetos, Incorpora. incorpora, e investem nos projetos e tudo, para depois que aprovar, começar a vender para com esse dinheiro Isso. construir, Aham. né? E aí a outorga onerosa vem na ponta. E aí, junto com ela, vem o PGT, que é o que você paga também em relação ao o problema que você traz para o trânsito, né? Então você também Ah, tem o custo do trânsito tem o também. custo do PGT, né? E tem o custo da outorga. Então, para os pequenos, muitas vezes Uhum. inviabiliza, sim. Sim. E a prefeitura também, não sei se é o PGT, né? Às vezes ele pede uma contrapartida. A prefeitura, às vezes a Bandeirantes, às vezes a Sabesp, né? Tem essas, às vezes, fazer uma extensão de rede ali, que também É, traz aí a custos Sabesp, para os a gente tem empreendedores, né? conseguido resolver bastante, sabe? Até com o Sérgio lá, que é o superintendente, a gente tem que conseguir resolver muito, quase tudo. Agora, a Bandeirantes é um grande problema para a gente, né? Para o Uhum. empreendedor. Ela demora, é caro, o atendimento é ruim para a gente como Uhum. empreendedor. Então, é esse nosso próximo caminho aí, uma grande É a próxima discussão com reunião, a então, EDP, que assim que a gente colocar em pauta conseguir, aí, né? porque a gente precisa, porque assim, eu posso falar na prática, empreendimentos que eu estou com um empreendimento de 28 unidades de casa, a Bandeirantes quer que o empreendedor troque 5 postes na rua Nossa, e coloque ainda o transformador. Você imagina, em 20 e poucas casas, se isso é nossa viável? senhora. Não é. Sim. Então, então, assim, são muitos custos que, às vezes, quem está de fora acha que o empreendedor da construção civil só ganha Aham. dinheiro, né? É porque Esquece também todos esses custos que vêm junto. é que todos os imóveis ali eles vão pagar a conta de luz também, né? Também. Então você paga para implantar, depois paga para usar. É Você imagina, complicado você isso. imagina um loteamento, né? Um Sim, loteamento lá com 600 lotes. O empreendedor vai lá, faz todas as vias, entrega sim. para o município. Faz toda a energia elétrica, toda a parte de tanto de iluminação pública quanto de energia domiciliar, entrega para a Entrega para a EDP que EDP. começa a receber. Faz toda a parte de água, esgoto, tratamento e E entrega para entrega a para a Sabesp. Sabesp, né? Então, assim, o custo de se fazer a cidade crescer, ela é do empreendedor da construção civil. É verdade, Sabe? verdade. E aí começa, então, aí quem comprou os lotes começa a pagar para a EDP, que já recebeu, Exato. para a Sabesp, que já Uhum, recebeu, e começa a pagar IPTU e todos os uhum. outros impostos. Então, o custo do crescimento ordenado da cidade é do empreendedor da construção civil. Verdade, eu nunca tinha pensado nesse detalhe aí, né? Não é um detalhe, né? É uma coisa muito séria. Mas assim, o benefício disso, que hoje em dia não existe mais um bairro sem asfalto, sem iluminação, né? Igual como era antigamente, né? Então, quando a gente era pequeno, tinha aquelas ruas que não tinham asfalto, que não tinha uma drenagem. Hoje em dia, a pessoa tem que entrar, entregar
o empreendimento completo, né? Então, de certa forma, isso fica legal, né? Mas ficou tudo na mão do empreendedor, né? Assim, o município, depois ele tem as taxas de IPTU e tal para manter. Mas hoje em dia também os condomínios são todos fechados, né? Não existe bairro aberto praticamente. Quando o cara lança um empreendimento, ele já fecha ali. A maioria dos empreendimentos novos são condomínios, né? A região leste tem bastante loteamento aberto ainda. É. Tem bastante loteamento. Eu trabalho bastante na área de loteamentos, tem Aham. bastante loteamento aberto. Principalmente o fundo da região leste, o fundo Que da o região empreendedor sul. faz lá e vende os Entrega lotes. tudo, vende os lotes, entrega tudo. Hoje em São José, que não é ruim, né? O empreendedor sabe as regras, Sim. né? Ele sabe as regras quando ele começa a fazer. Hoje em São José você entrega as áreas públicas, né? Você entrega com calçada, você entrega todos os equipamentos urbanos, então você entrega todos os brinquedos, a Tem um área de lazer, parquinho, a tudo. pracinha. Você entrega tudo pronto. Então, o empreendedor realmente faz a cidade crescer. Maravilha, né? É. Pelo menos o crescimento ordenado aí, né? Fica uma coisa boa, né? A contribuição é significativa, assim, né? Acho que o empreendedor acaba saindo, não sei, na minha visão, assim, é quase que um herói, né? Porque a gente leva o negócio Ele é quase que por conta um própria, assim. governo, né? Você tem, Paralelo ali, você vamos tem a dizer. ideia, você faz o seu projeto e em contrapartida você entrega enfim, o crescimento para a cidade, Sim. direto e indiretamente, né? Ah, Mas é o que a gente está falando aqui, né? A que custo, né? Assim, sim. é uma coisa para eventualmente refletir, mas de outro lado é uma, enfim, acho que é um papel bacana, assim, olhando sobre a ótica de quem vê o empreendedor, Uhum. uma contrapartida legal do empreendedor para a cidade, né? Bom. Eu acho que, além disso, então a nossa grande briga é assim, ok, o empreendedor sabe as regras, ele sabe Aham. as regras para aprovar um prédio, para loteamento, ele sabe o que ele tem que fazer. O problema é o sacrifício para se aprovar, mesmo sabendo disso. Uhum. Né? É por isso que a gente faz tanta reunião com o poder público, é por isso que a gente vai tantas vezes, é por isso que a gente vai lá no secretário de habitação do Estado, porque você não pode estar disposto a fazer tudo isso, porque o Uhum. empreendedor que entra para fazer um loteamento, ele está disposto a fazer tudo isso, e você demora 6 anos a aprovar um loteamento. Desde o início que você E começa. também você não abre portas para pequenas construtoras, que a gente está falando de construir um bairro, de construir um prédio de grande porte e tal, tudo. E os pequenos, né? Onde é que eles se encaixam aí dentro disso, né? Eu acho que sempre encaixa. A partir do momento que você faz um loteamento, então eu acho que a cadeia da construção civil é muito perfeita, sabe? Uhum. Porque você tem um grande empreendedor que vai fazer um loteamento, mas que ali tem um lote que não é ele que vai construir as casas, Sim. não é ele que vai Aí ele construir entra o fazendo prédio. casas Aí para entra os pequenos venda, fazendo pequenos prédios, construtoras que comércios, pegam casas. Agora obras. você imagina também o quanto de emprego se gera para fazer um loteamento. Sim. Né? O cara vai ter que fazer toda a terraplanagem, são empresas da cidade que estão trabalhando, aí você tem que fazer a parte elétrica, você tem que fazer a parte de água e esgoto. Então, quantos empregos se gera Sim. para fazer um loteamento? E aí é um absurdo que a gente acha é que você consiga demorar 5 anos para fazer isso. Não, Que 5 anos é muito tempo. que Meu volte. Deus, 5 anos a cidade já mudou, já Teve é outra cidade. loteamentos aqui que Um demorou absurdo. 12 anos a ser aprovado. Nossa. 12 anos. E aí você chega, e aí você recebe um comunique que vem lá do órgão do Não, porque Estado. 5 anos também já mudou o prefeito, tudo, mudou a mercado, prefeitura. mudou O cara, tudo. não é mais isso que eu quero. Aí pode mudar as pessoas que estão fazendo Já o aconteceu isso com atendimento a ali, gente. e aí o negócio Muda anda tudo, para trás volta ali na tudo e prefeitura. começa tudo de novo. Já Muda a lei, aconteceu. você volta Nossa senhora, atrás. meu Já Deus. aconteceu da gente ter um loteamento assim, só faltava assinar, mudou o 12 anos governo, então, meu voltou Deus. outra pessoa e falou: não quero nada disso, a gente tem que voltar tudo. Nós recebemos às vezes um comunicado lá do Grapoab pedindo para mudar a espessura das linhas, cor das linhas, e atrasa 4, 5 meses no investimento aí. Um Uhum. loteamento maior, você tem um investimento de 40 milhões na cidade, CETESB 50 também demora milhões. E demais, sem né? falar, né, Lúcio, Meu Deus do de céu. mercado, né? Porque assim, quando você lança esperando que você vai demorar 6 anos para ter o seu negócio na rua, e o E o mercado imobiliário empreendimento demora especificamente, muito menos para e o fazer, né? mercado é cíclico, né? O mercado imobiliário Ah, você tem Sim. booms e você tem ali vales, né? Momentos ali de, enfim, de pouca demanda. Daqui a pouco você lança naquele boom e quando você de fato coloca o produto na praça, você já não tem mais comprador. Então, já. assim, e vice-versa, né? Então, assim, uma coisa. O Você não tem loteamento futuro. ainda é um pouco menos, mas se você pensar num prédio, né? Eu fico Aham. pensando aí
Eu saí da prefeitura fazem 12 anos, aí 13 anos que eu estou no mercado. O conceito de prédio já mudou nesses 10, 12 anos. O que Completamente. você fazia há 7, 8 anos atrás, se você fizer hoje, você não vende mais. Aham. Então é impressionante como é Dinâmico, né? É rápido. dinâmico. E aí o poder público ele tem um problema que ele vem sempre aquém, né? A iniciativa privada ela é muito mais rápida do que o poder Aham. público. Hoje a gente ainda tem um entendimento do poder público aqui em São José, que eles entendem isso e tenta não. Porque o Felício fala muito isso. Se o poder público não atrapalhar, ele já está ajudando. Entendeu? O Felício sempre falou isso. Então, eu acho que assim, hoje a gente tem uma relação de discussão, uma relação de muito respeito com o poder público, embora de muita independência. Mas muitas vezes isso nem acontece. Sim. Essas portas abertas aí que a Convap tem, né, com os órgãos aí, nossa, deve contribuir demais, né, para quem faz parte aí do grupo, né, os grandes empreendedores, pequenos também, né, isso gera emprego, tal, traz sempre a economia, dinheiro para a nossa cidade aqui. Parabéns pelo trabalho aí de vocês. E os desafios agora para 23, conta aí. Bom, Lúcio, assim, como eu estava falando no começo, acho que a Convap é impressionante, assim, porque a gente faz plenária mês sim, mês não, e todo mês tem pelo menos ali uns 4, 5 associados novos entrando. Então, eu acho que Verdade, nosso grupo Tem lá se você sempre, bomba. né? reparar, sempre tem a turminha ali Isso da é muito legal. apresentação. Então, assim, acho que o Isso é bom, né? desafio Sangue novo, é tal. sangue novo, é embarcar, assim, eu diria que é embarcar esse pessoal, é fazer a Convap continuar crescendo. Uhum. Eu acho que o grande desafio, como a Maria Rita falou, é a Construvale. Eu, particularmente, estou ansiosíssimo, porque eu não sou da época da Construvale, eu não estava na Convap quando teve a última, então quero muito ver acontecer. Acho que é um evento que tem tudo para dar uma visibilidade enorme para a Convap, para o setor da construção. Uhum. Falando assim de mercado imobiliário, particularmente eu tenho visto o mercado com bons olhos. A gente teve até uma palestra no final do ano passado com o Celso Petrucci, que é economista-chefe do Secov, Sindicato da Habitação de São Paulo, e ficou muito marcado para mim que assim, aquela época ainda estava olhando o mercado meio com um ponto de interrogação. Porque a gente falava de eleição, a gente falava Sim. de Selic a 13,75, então você ficava, pô, mas será que o mercado vai dar uma esfriada? E eu lembro que ele falou assim: olha, gente, 2021 foi o melhor ano da história da construção civil, apesar da pandemia, né? A gente Uhum. até particularmente não imaginava que seria tão bom. 2022 tinha tudo para fechar como o segundo melhor ano, estou falando em termos de lançamento, vendas, né? O que eles têm de histórico. E 2023, nas palavras dele à época, tinha tudo para ser ali, talvez o terceiro melhor ano ou brigar ali para ser. Então, assim, eu particularmente tenho uma perspectiva bacana. Sim. E acho que isso reflete na associação, né? Porque com o mercado ainda Aquecido. aquecido, a turma quer entrar, a turma quer levar os pleitos, tá todo Sim. mundo querendo crescer, então acho que isso é ótimo para a nossa associação, né? E Uhum. num momento bacana que a gente está com várias iniciativas, retomando projetos como a Construvale, então perspectiva do meu lado aqui bastante positiva. Nós temos aí 2 ou 3 empresas que trabalham na faixa do Minha Casa Minha Vida, faixa 2 aí, né, que é a faixa 1 realmente só se o poder público fizer, que ficou meio aí nos últimos anos, com o custo dos terrenos em São José dos Campos não se viabilizou, então se a gente vê a nossa pesquisa do ano passado, essa faixa não teve praticamente lançamentos. Então aí com o relançamento do Minha Casa Minha Vida aí, a gente espera que possivelmente suba o valor desses empreendimentos, né, para que essas empresas possam voltar a construir, porque nos últimos 3 anos não teve realmente, principalmente nos últimos 2 anos, Minha Casa Minha Vida faixa 2 aí, Uhum. do faixa 2 a gente está falando 180, 170 mil reais aí, São José não tem mais imóvel desse preço de lançamento. Então, se surge aí, se sobe esse valor, né, que era muito baixo, vamos ver se a gente consegue, se as empresas que mexem com esse setor aí, com essa faixa, conseguem retomar aí. Maravilha. Bom, parabéns pelo trabalho de vocês aí, Maria Rita. Obrigado também, Obrigado, Lúcio. Nicolas. Fantástico nosso podcast aqui. Que venham grandes empreendedores contar a cada um a sua história. A gente vai trazer muita coisa boa aqui. Espero contribuir aqui no que seja possível a minha pessoa. Muito obrigado pelo convite. Tá ok? Show de Maravilha. bola. Bom, esqueci. Eu sempre esqueço. Vocês também podem fazer seus agradecimentos aqui para aquela câmera lá, Perfeito. pessoal, Ok. dos nossos associados, mandar mensagens aí para todo mundo que está assistindo a gente. Bacana.
Ok, a gente é que agradece, né? Eu acho que é uma parceria que tem tudo para dar certo. E aos nossos associados, olha, é mais uma maneira que a gente está encontrando, né? De trazer a Convap, de trazer os associados, os patrocinadores, né? E acredito que será uma parceria de grande sucesso, Lúcio. A gente é que tem tudo Obrigado. a agradecer. Maravilha. Com certeza, Lúcio, eu faço das palavras da Maria Rita as minhas também. Te agradeço muito, acho que o Convapcast está em excelentes mãos. Eu particularmente estava, Obrigado. desde já do ano passado, quando acompanhava o ManzaCast, ansioso, né, para poder fazer esse convite, para colocar esse projeto de pé. Acho que agora que a gente tem a Maria Rita como presidente, é um excelente momento para a gente tocar todos esses projetos juntos. Para os nossos associados, agradecer a confiança, dizer que a gente está todo dia pensando em maneiras, né, de trazer ideias novas, de colocar cada vez mais o associado debaixo esse holofote aqui da Convap, para que a gente possa cada vez mais gerar negócios, trazer novas pessoas e, enfim, estreitar os nossos laços. Tá bom? Obrigado, Lúcio, mais uma vez pelo Valeu, convite. muito obrigado. Bom, papo maravilhoso aqui. Nicolas Marcondes César, Maria Rita Singulano, show de bola. A Convapcast, gratidão a vocês aí, nossos associados, também os patrocinadores. Obrigado, valeu, até o próximo. Um abraço.